Olá, turma. Essa é mais uma aula da disciplina de Gerência de Projetos de Software e hoje nós vamos iniciar o estudo do Grupo de Processos de Monitoramento e Controle. Essa divisão ela será feita em 3 partes e vamos iniciar falando sobre o controle de escopo, monitoramento e controle de escopo, cronograma e custos. Antes, uma breve introdução do que são os grupos de processos de monitoramento e controle. Eles são processos que servem para a gente acompanhar, analisar, ajustar o progresso e o desempenho do projeto. Então, voltando aqui, nós temos os processos de iniciação do projeto, que são responsáveis pelo pontapé inicial e o acordo inicial entre a organização e a executora do projeto. Depois nós temos os grupos de processos de planejamento, que é onde a fase que o gerente de projetos de software ele vai levantar todas as necessidades, requisitos, prazo necessário, recursos gastos, tudo necessário para poder executar o projeto. Em seguida vem o grupo de processos de execução, que é um grupo de processos que consome tanto a maior parte do projeto em termos de tempo, quanto também de recursos financeiros. E agora nós temos o grupo de processos de monitoramento e controle, que é simplesmente observar para onde o projeto está indo e verificar, controlar se os rumos, os objetivos que o projeto está caminhando para atingir são condizentes com o que foi planejado, com o que foi acordado lá no termo de abertura do projeto. Então a gente vai acompanhar, analisar e ajustar, principalmente ajustar quando necessário o progresso e o desempenho do projeto. Quais são as vantagens desse grupo de processos? Eles permitem identificar quais áreas nas quais são necessárias mudanças no plano. Isso porque, uma vez que acontece algum problema ou alguma alteração no projeto, faz-se necessário alterar também o plano desse projeto para poder ajustar. E também inicia as respectivas mudanças. Uma vez que eu identifiquei quais áreas precisam de mudanças, eu preciso também disparar o gatilho para que essas mudanças sejam implementadas. E qual que é a diferença, pessoal, entre monitorar e controlar, já que nós estamos falando de grupo de processos de monitoramento e controle? De forma resumida, quando eu estou monitorando algo, eu estou olhando, eu estou acompanhando a uma certa distância sem interferir. Quando eu assumo o controle e passo a controlar também, eu estou interferindo de modo direto para que aquilo ocorra de uma forma diferente. Então, monitoramento é algo que a gente faz mais distante, que a gente acompanha, que a gente observa. E o controle é a ação direta que nós empregamos para poder garantir que os rumos que algo vai seguir seja de acordo com as nossas expectativas. Então, quando a gente fala em monitorar, nós estamos falando de coleta de dados de desempenho do projeto, em se tratando de um projeto de software. E para a gente coletar esses dados, nós vamos produzir medições de desempenho, relatar e divulgar essas informações também. Quando a gente monitora, nós estamos olhando principalmente para os recursos financeiros que eu tenho disponível e que já foram consumidos, e também para o cronograma, se as atividades que estão sendo desenvolvidas, se as entregas que já foram feitas estão de acordo com o nosso planejamento. Quando eu preciso controlar, quer dizer que eu vou fazer um acompanhamento mais de perto, ou seja, eu vou comparar o meu desempenho real do projeto, o status real do projeto com o que foi planejado. Quando eu faço essa comparação, eu vou analisar se existem variações, ou seja, se o projeto está adiantado ou se está atrasado, e também vou avaliar as tendências, dado que o projeto ele já está naquele ponto, no ponto que eu estou observando ao longo do tempo, eu vou
avaliar qual a tendência desse projeto, se por algum motivo o projeto atrasou, mas o problema já foi resolvido e esse projeto tende a acelerar o desenvolvimento dele. Eu vou avaliar essas tendências para efetuar melhorias no processo, se necessário ou não. E conforme for esse andamento, eu vou avaliar as alternativas possíveis para correção desses processos dentro do projeto para coincidirem com o planejado, né, desempenho real versus planejado, e recomendar ações corretivas, tudo isso se for necessário. O desempenho do projeto ele é medido e analisado de forma contínua, durante todo o tempo que o projeto está sendo executado. Essa análise, né, essa medição, essa avaliação, esse monitoramento, ele pode ser feito em intervalos regulares. Pode e deve ser feito em intervalos regulares. Quando a gente fala em monitoramento e controle, nós precisamos estabelecer uma rotina para olhar para o projeto sendo executado no mundo real e o que foi planejado no papel. Essa avaliação, esse olhar, esse monitoramento, sendo feito em intervalos regulares, eles podem ser feitos em condições apropriadas ou condições excepcionais. Podem ser de forma ordinária ou de forma extraordinária, de forma regular ou sempre que acontecer algum problema, algum gatilho dentro do projeto for disparado e necessitar dessa avaliação de desempenho. E qual que é o objetivo? Identificar assim que possível e corrigir os desvios ou variações que não estão condizentes com o plano do projeto. Muito bem, essa foi a introdução do grupo de processos de monitoramento e controle. Agora eu quero falar com vocês sobre essas duas atividades principais que fazem parte do gerenciamento da integração do projeto e se comunicam com as demais áreas que nós vamos ver. Vamos começar nessa aula de hoje e vamos terminar nas próximas duas aulas. Esses processos são monitorar o controle, monitorar e controlar o trabalho do projeto e também realizar o controle integrado de mudanças. Ou seja, acompanhar de perto o projeto, interferir se necessário e também, quando houver interferência, não esquecermos de documentar essas mudanças, tanto para o relatório quanto também no projeto, com o objetivo de garantir que essas mudanças elas vão ocorrer, mas mesmo assim o objetivo do projeto vai continuar íntegro, não vai haver mudança de objetivo. Desses processos centrais, o primeiro deles é monitorar e controlar o trabalho do projeto. Então é um processo de acompanhamento, análise e relato do progresso geral do meu projeto, com vistas a observar se ele está atendendo aos objetivos de desempenho definidos lá no nosso plano de gerenciamento. É olhar mais de perto o projeto, né, a execução das atividades do projeto e também documentar isso. Olhar, analisar e relatar como que o projeto está acontecendo. E esses relatos eles serão passados para as partes interessadas. Para quê? Elas podem entender a situação atual do projeto por meio desses relatos. Se eu estou olhando, acompanhando, analisando e relatando como que o projeto está sendo executado, eu tenho condições de gerar relatórios para que essas partes interessadas possam ter ciência do todo de como o projeto está acontecendo. Muitas vezes porque essas partes interessadas elas não atuam diretamente no projeto, elas não acompanham o dia a dia do projeto, elas acompanham as entregas. Mas entre uma entrega e outra, é necessário também dentro do que foi planejado ali no plano de comunicação, entre uma entrega e outra, é necessário que a gente faça comunicações periódicas, parciais, para indicar o seguinte: olha, a entrega vai atrasar ou a entrega vai adiantar, nós tivemos algum problema com a equipe, enfim.
Por meio desse relato, é possível também que as partes interessadas reconheçam as ações adotadas para abordar quaisquer problemas de desempenho. Ou seja, houve um problema de desempenho, esse problema vai ser analisado, relatado, vai ser comunicado, mas também, junto com isso, nós vamos informar quais ações vão ser adotadas para corrigir esse trajeto. Okay? E por último, para que as partes interessadas também tenham visibilidade sobre a situação futura do projeto. Você olhando o projeto como está hoje, você consegue projetar dentro das suas expectativas como ele vai estar daqui a algum tempo. Como saídas desse processo central, aí eu tenho relatórios de desempenho do trabalho da equipe, né, do projeto em si, solicitações de mudança e atualização nos planos. E como entrada, eu tenho as informações sobre o desempenho do trabalho, os acordos que foram feitos entre as partes, os planos do projeto e também os fatores ambientais da empresa e os ativos de processos organizacionais. Então, tudo isso vai influenciar nessa atividade central. A segunda atividade central é realizar o controle integrado de mudanças. Visto que foi identificado uma mudança no projeto e ela foi aprovada, esse processo ele revisa todas as solicitações de mudança, aprova e gerencia essas mudanças e também comunica as decisões. Porque uma vez que o planejamento do projeto é concebido, você comunica para as partes, elas têm ciência, mas na execução pode ser necessário mudanças. E essas mudanças elas vão ser catalogadas por meio dos processos de monitoramento e controle. Então eu vou revisar essas mudanças que foram necessárias, vou aprovar ou não elas e, se caso aprovados, eu vou gerenciar a implementação dessas mudanças, tanto nos processos de execução quanto também de planejamento. Eu vou ter que voltar e alterar os meus planos e vou comunicar essas decisões para as partes. Esse processo ele permite que as mudanças sejam documentadas no projeto e que também elas sejam consideradas de uma forma integrada ao abordar o risco geral do projeto. O que significa isso? Que eu não vou implementar uma mudança simplesmente por ela, simplesmente como uma resposta a um risco ou uma dificuldade do projeto. Eu vou implementar essa mudança para garantir que os objetivos e planos gerais do projeto ainda continuem sendo alcançáveis. E como saída desse processo central, eu tenho solicitações de mudanças aprovadas e as atualizações nos documentos. Okay? Agora eu vou falar um pouco sobre essas atividades periféricas, né? São atividades periféricas quando eu considero o gerenciamento de integração do projeto, mas essas atividades são atividades que fazem parte do grupo de processos de monitoramento e controle. Então a gente vai falar sobre monitoramento e controle de escopo, cronograma, custos, qualidade, recursos, comunicação, riscos, aquisições e partes interessadas. Ou seja, tudo que foi planejado, nós também temos que monitorar e controlar para garantir que os objetivos do projeto vão ser mantidos do início até o final, mesmo ou apesar das mudanças. O primeiro deles é gerenciamento do escopo. Eu tenho duas atividades, dois processos dentro do gerenciamento e dentro do monitoramento e controle do escopo. A primeira dessas atividades é validar o escopo. O que é validar o escopo? É o processo de formalizar a aceitação das entregas concluídas do projeto. Esse projeto, se ele vai ter entregas parciais, essas entregas somadas ao final, elas precisam cobrir todo o escopo. E essa validação, né, essas aceitações parciais, elas proporcionam objetividade ao processo de aceitação e aumenta a probabilidade da aceitação final do produto. O que significa isso? Se eu tenho entregas parciais e a cada entrega eu controlo
se eu vou aceitar ou não, se está condizente com o escopo ou não, no final, a soma de todas essas entregas parciais aprovadas, eu vou ter uma probabilidade maior de aceitação final do produto. Se eu tenho entregas parciais, todas elas aprovadas, não quer dizer que todas juntas eu vou ter a aceitação final do produto. Não é que a soma delas seja o produto final, mas partindo do pressuposto que eu vou fazer esse processo em etapas, aumenta muito a probabilidade dessa aceitação final, validando cada entrega. Como saída, eu tenho as entregas aceitas, né? As entregas parciais, informações sobre o desempenho do trabalho, como que o trabalho está sendo executado, solicitações de mudança, caso essas entregas não sejam de acordo com o escopo também, que a gente precisa alterar, e atualizações de documentos do projeto. A segunda atividade do gerenciamento de escopo dentro do grupo de processos de monitoramento e controle é controlar o escopo. O primeiro é validar, o outro é controlar o escopo, que é o processo de monitorar o status do projeto que está sendo executado no mundo real, em tempo real. Então, eu vou olhar para o status do projeto, como que ele está sendo executado, e o escopo que foi definido lá na linha de base, né, o escopo do produto. E vou gerenciar as mudanças necessárias para alterar essa linha de base. Qual que é o objetivo desse processo? Ele mantém a linha de base do escopo sempre atualizada ao longo de todo o projeto. Eu vou sempre observar o que o meu projeto está entregando, como está o andamento dessas entregas e se essas entregas são condizentes com o escopo. Se necessário, alguma alteração no escopo, eu vou conseguir fazer isso controlando o escopo do produto, olhando o que deve ser entregue com o que está sendo construído. Como saídas, eu tenho as informações sobre o desempenho do trabalho, solicitação de mudanças e atualização nos planos. O segundo agrupamento de processos de monitoramento e controle é o de gerenciamento do cronograma do projeto, que anda muito junto com o escopo, tá? Porque a gente entende o seguinte, que todo o escopo do projeto ele é quebrado em atividades e é colocado em um cronograma. E esse cronograma, para ser executado, ele precisa de recursos, né? De custos financeiros, que é o próximo agrupamento. Mas focando agora especificamente em cronograma, a única atividade desse agrupamento é controlar o cronograma, que é o processo de monitorar o status do projeto para atualizar o cronograma do projeto e gerenciar mudanças da linha de base. É olhar para o projeto e observar se as atividades que estão sendo executadas atualmente estão condizentes com o período temporal que elas foram definidas no cronograma. E o objetivo dessa atividade é que mantenha a linha de base atualizada ao longo de todo o projeto. Eu não preciso deixar que o projeto chegue ao final ou se aproxime do meio para o final para descobrir se tem alguma atividade que não está condizente, ou seja, que ela está sendo executada temporalmente fora de onde ela foi definida. Então, essa atividade de controlar o cronograma, eu tenho como saídas informações sobre o desempenho do trabalho. Então, se é monitoramento e controle, todas as saídas de todos os projetos vai ter esse ponto aí, informações sobre o desempenho do trabalho, porque eu estou relatando como que o projeto está sendo executado. Previsões do cronograma, se eu vou precisar ampliar o tempo de execução do projeto ou se o projeto vai ser concluído antes do prazo previsto. Solicitações de mudança, caso seja necessário alongar ou diminuir o prazo. E atualização nos planos e documentos do projeto. Agora, o gerenciamento dos custos do projeto, né, que é controlar os custos. Quando eu controlo os custos, eu estou fazendo monitoramento do andamento do projeto e também do orçamento disponível. Só retornando aqui, escopo, cronograma e custos
eles estão intimamente ligados. Eu vou olhar para o projeto e vou saber se o projeto, se ele está cumprindo o que está dentro do escopo, se as atividades estão sendo executadas dentro do que foi planejado temporalmente e se essas atividades estão consumindo os custos de forma proporcional ao andamento do projeto. O que significa isso? Considerando que eu tenho 50% das atividades concluídas do projeto, atividades que consomem custos, né, porque todas elas consomem, eu tenho que ter, no máximo, 50% dos custos já empenhados, né? 50% dos recursos financeiros já gastos. Se eu tiver 50% do projeto concluído e 70% dos custos já consumidos, dos recursos já consumidos, alguma coisa de errado tem. Mas essa relação ela não é direta, porque pode acontecer que em determinadas fases do projeto não tenha esse consumo de recursos de forma proporcional às outras. Mas a gente tem que observar, aqui no caso, controlar, monitorar o andamento do projeto e ver se está dentro da linha de base que foi definida para o orçamento. E como saída desse processo, eu tenho informações sobre o trabalho sobre o desempenho do trabalho, previsões de custos, aumentar o orçamento do projeto ou diminuir, solicitações de mudanças e atualização nos planos e documentos do projeto. Bom, pessoal, aqui nós encerramos essa primeira parte, né, de grupo de processos de monitoramento e controle, e as próximas 2 aulas nós vamos encerrar esse grupo de processos. Em seguida, vamos falar sobre grupos de processos de encerramento e terminamos o conteúdo de PMBOK dessa disciplina. Até as próximas aulas. Saiba mais sobre o Instituto Federal Goiano. Acesse ifgoiano.edu.br e nos procure também nas redes sociais. Instituto Federal Goiano. A educação te transforma, você transforma o mundo.